Olá, segunda série, vamos para a nossa nona aula de Química. Então, hoje nós iremos ver dois temas, que são o que são propriedades coligativas e pressão de vapor. Então, vamos iniciar com o tema, o que são propriedades coligativas? Então, vamos ver algumas teorias, depois eu mostro para vocês alguns exemplos de prática, que aí fica bem mais fácil de entender o funcionamento das propriedades, dos estudos das propriedades coligativas, ok? Então vamos começar. Então vou passar para vocês algumas informações e a partir dessas informações eu introduzo os conhecimentos da química, tá bom? A água pura entra em ebulição a 100 graus Celsius, ao nível do mar, e essa temperatura se mantém constante enquanto ocorre a mudança de estado. Já em uma mistura de água e sal, a água inicia a ebulição em uma temperatura superior a 100 graus Celsius. Ou seja, só porque você colocou sal, a temperatura ela não vai iniciar mais a 100 graus Celsius, e sim uma temperatura maior, ao nível do mar. E esse valor vai aumentando à medida que a mudança de estado prossegue. O que quer dizer? Quanto mais vapor vai saindo, mais vai aumentando a temperatura da água. Agora, se estivéssemos com água pura, ela iria se manter constante, como diz o texto, tá bom? A temperatura de início da ebulição é tanto maior quanto maior for a concentração das partículas que estão em solução, mas independe da natureza delas. Como assim, professor? Vou explicar primeiro o início. Então, quanto maior for a concentração do que está dissolvido na água, maior vai ser a temperatura de ebulição, ok? Mas não importa o que é que está dissolvido. Olha o exemplo que o livro dá. Vamos imaginar duas soluções. A primeira é de sacarose a 0,01 mol por litro. É um tipo de carboidrato. A segunda é outro carboidrato chamado glicose, mas também está a 0,01 mol por litro. Ou seja, são duas soluções diferentes que estão na mesma concentração. A ebulição da água começará em igual temperatura, desde que elas estejam sob a mesma pressão. Então, isso que quer dizer aqui em cima, independe da natureza delas, ou seja, não importa o que está sendo dissolvido, o que importa é a concentração. Então, estando na mesma concentração, a temperatura vai ser a mesma. Por isso, dizemos que a temperatura da ebulição é uma propriedade coligativa. Então, o que é uma propriedade coligativa, né? O que são, na verdade? As propriedades coligativas de uma solução são aquelas que dependem da concentração das partículas de soluto na solução e não da natureza dessas partículas. O que quer dizer? Não importa o que nós estamos trabalhando. Se é, por exemplo, se é sal de cozinha, se é sacarose, se é glicose ou outro carboidrato solúvel. Não importa. O que importa é a concentração. Tá bom? Então, todos os exemplos que eu vou dar aqui, você pode pensar em qualquer soluto dissolvível. Não importa. Mas o mais fácil de se pensar sempre é o sal de cozinha, tá bom? Segundo tema, pressão de vapor. Evaporação de líquidos em sistemas abertos é um fenômeno bastante comum em nosso cotidiano. Por exemplo, se você vê uma água de uma poça, ou então até mesmo a roupa que você estende, né, no varal. Com o decorrer do tempo, a água líquida que está lá na poça ou na roupa, ela vai passar para a atmosfera na forma de vapor de água. Aí vem a pergunta, mas professor, eu aprendi que a água vira vapor só com 100 graus Celsius. Então aquela água que estava na poça ou aquela água que estava na roupa, ela atingiu 100 graus Celsius? Não, senão a roupa ia queimar. Não é verdade? Isso não acontece. Então, por que ela se transforma em vapor, sendo que não atingiu 100 graus Celsius? Então, ela passa sim, certo? Ela vai ter umas características físicas únicas que vai auxiliar ela a sair de líquido e passar para gasoso. Esse processo é influenciado por vários fatores. Então, vamos ver aqui 3 fatores que podem ajudar aquela água a evaporar mais rápido ou mais lento. Tá? Primeiro, a temperatura. Olha lá, ó. Quanto maior for a temperatura, mais facilmente o processo ocorrerá. Então, em dias quentes, aquela poça vai secar mais rápido.
Presença de ventos. Quanto maior a corrente de ar, maior a remoção das moléculas do vapor em contato com o líquido, favorecendo a vaporização. Então é como se o vento carregasse aquelas moléculas de vapor de água mais rápido e vai vaporizar mais rápido, tá bom? Então o vento também auxilia. Superfície de contato entre o líquido e o ar. Quanto maior for a superfície, maior será a velocidade do processo. Por exemplo, gente, se você pega um balde com água e deixa lá, pega um outro balde com a mesma quantidade de água e joga na rua. Imagina assim, jogando a mesma quantidade na rua. Qual que vai secar mais rápido, dentro do balde ou na rua? Então, na rua, ela tem mais contato do líquido com o ar. No balde, não. Por quê? A parte que está em contato com o ar é só a água, vamos chamar assim, só a água que está na parte de cima do balde. A parte que está embaixo do balde, lá no fundo do balde, não está em contato com o ar. Então, vai demorar mais. Então, quanto mais, vamos dizer assim, espalhado está no ambiente, mais rápido vai passar do estado líquido para o gasoso, ok? Em um recipiente fechado, se refletirmos com bases em modelos moleculares, podemos diferenciar as duas situações. Então, vamos imaginar aqui um ambiente aberto e o fechado, tá? Deixa eu só verificar aqui. O vermelho, gente, essas bolinhas vermelhas é como se fossem as moléculas de ar, tá? Então, o ar entra, o ar sai. O verde é como se fosse esse líquido aqui, vamos dizer que é água. É como se fosse esse vapor de água. Então, o vapor de água está saindo, certo? No ambiente fechado, isso não acontece. Tem preso dentro o ar e o vapor de água. O vapor de água ele não sai. Então, nesse segundo caso do recipiente fechado, essa quantidade de líquido ela vai se manter constante. É mesmo se você pegar, por exemplo, uma garrafa d'água, fechar e colocar no sol, não vai perder água, vai se manter constante. Mas lá dentro, o que vai acontecer? Esse espaçozinho que a gente já fala que está vazio, não está vazio, né? Além de ar, vai ter o vapor de água, ele vai se manter sempre num equilíbrio. Como assim equilíbrio, professor? A água ela vai passar para o estado de vapor sempre. Sempre? Então quer dizer que vai diminuir a água? Não, não vai diminuir a água. Por quê? Porque ao mesmo tempo, outras moléculas que estavam no estado de vapor, eles vão voltar a ser líquido. Entendeu? Vamos imaginar o seguinte, duas moléculazinhas de água líquida virou gás. Ao mesmo tempo, outras duas que já eram gás vão voltar a ser líquido. Entendeu? Aí 3 viraram gás. Ao mesmo tempo, 3 gás. Outros 3 gás não é o mesmo, tá? Outros 3 gás que está lá dentro vão voltar a ser líquido. Aí é o que diz aqui, ó. As moléculas de líquido vão virar moléculas de vapor e, ao mesmo tempo, a molécula de vapor volta a ser moléculas líquidas, tá? Isso é o que nós chamamos de equilíbrio. Vamos estudar melhor no segundo semestre sobre os equilíbrios, mas aqui já é um exemplo de equilíbrio. Um equilíbrio de estados de fases diferentes. Líquido virando vapor, ao mesmo tempo o vapor vai virar líquido, dentro do mesmo recipiente, tá? Aqui nós temos um outro exemplo bem mais fácil, porque aqui mostra a perda de água. Aqui é o vácuo. O que é vácuo, gente? Quer dizer que não tem ar. Então, tudo que formar aqui de bolinha, vamos chamar de bolinha, né? É água no estado gasoso. Então, olha aqui, ó. A quantidade de água é alta. Vamos dizer que é água, mas pode ser qualquer solvente, tá, gente? Então, depois de um determinado tempo, aqui, ó, começou a aparecer os vapores. E a água diminuiu, pode dar de verificar. Ó, daqui alta, diminuiu. Porque virou vapor. É um recipiente fechado, gente. Não tem como sair. Isso daqui, ó, não é um relógio, tá? É um nanômetro, vai mostrar a pressão. Então, se vocês verificarem, a pressão daqui para cá, ó, já aumentou um pouquinho. Certo? Passou mais um tempinho, mais água virou vapor, líquido virou vapor. Tem mais bolinha azul, ó, no ambiente. E a pressão aumentou. Passou mais um tempo, atingiu o equilíbrio. Toda a água possível, em quantidade, já está disponível em vapor. Olha aqui, nós temos o vapor máximo. Aí vai acontecer o que a setinha aqui verde vai explicar. Ó.
O líquido está virando gás, ao mesmo tempo outro gás está voltando a ser líquido. Então essa altura aqui, ó, essa altura, ela não vai mudar. Vamos dizer que passou meia hora. Do D nós vamos ter o E. O E vai ser idêntico ao D. Vai ter a mesma quantidade de vapor, mesma quantidade de líquido e mesma pressão. Então o nanômetro aqui ele não vai mudar. Por quê? Porque aqui ó, a velocidade está em equilíbrio, certo? A velocidade, que velocidade? A velocidade com que o líquido se transforma em gás, comparado com a velocidade do gás que se transforma em líquido. Estão entendendo? Então atingiu o equilíbrio, não há mudança de quantidade de líquido, quantidade de vapor e nem pressão de vapor. Aqui vamos ver outro exemplo. Substâncias diferentes à pressão de vapor em determinadas temperaturas. Olha a água, 4,6 em 0 graus. O etanol, 12,2 em 0 graus. O éter, 185,3 em 0 graus. Então, aqui nós conseguimos verificar já de cara aqui, ó, é possível deduzir que a pressão de vapor de um líquido depende da natureza desse líquido. O que quer dizer? Líquidos diferentes têm pressões diferentes. Beleza até aqui? Segundo, vamos ver a temperatura. De 0 para 20, todos aumentaram. 20 para 40, todos aumentam. 40 para 100, aumentam mais ainda. O que quer dizer? Que também depende da temperatura em que ele se encontra. Beleza? Vamos ver isso daqui agora em exemplos. Não, primeiro vamos ver mais uma informação. Ó. O vapor emanado do líquido exerce uma pressão sobre a superfície desse líquido que alcança seu valor máximo quando se atinge a situação de equilíbrio, podendo então ser chamada de pressão máxima de vapor ou simplesmente pressão de vapor. Então aqui ó, vamos ver agora em exemplo prático. Ó. Quanto maior a volatilidade do líquido, maior sua pressão de vapor. Olha aqui, ó. Etanol e éter. Aqui atrás nós vimos que o éter ele é mais volátil, né? Apertei sem querer. O éter é mais volátil. Olha aqui, ó. Quanto mais empurra esse cinzazinho aqui, ó, o mercúrio, maior é a pressão. Então olha aqui, ó, a distância está empurrando o mercúrio. Então essa distância daqui para cá é maior do que essa daqui. Confirma? Porque o éter ele é mais volátil, então a pressão dele é maior. No livro de vocês conseguem ver também que eles têm mais bolinhazinhas, esses pontinhos aqui, essas bolinhas, representando a pressão de vapor. Tem mais pressão de vapor. Líquido se aquecendo, quanto maior sua temperatura, maior sua pressão de vapor. Aqui é o éter, aqui também é éter. Só que a diferença é que aqui está mais quente, Olha a comparação da pressão. Ó, aqui ó, veio bem mais pressão empurrando o mercúrio. O que quer dizer? Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Tá bom? Aqui ó, a temperatura é maior que a temperatura linha é maior que a temperatura anterior. Certo? Então depende da volatilidade. Então, exemplo, etanol e éter. O éter é mais volátil, então ele tem mais pressão. E depende da temperatura. Olha aqui, temperatura maior, pressão maior. Outro exemplo, clorofórmio é mais volátil. Em uma temperatura padrão, sua pressão de vapor será maior que do etanol e das demais substâncias. Aqui, ó, clorofórmio, etanol, água, ácido acético, octano, 1-ol. Então, aqui ó, o clorofórmio ele vai atingir 760 milímetros de mercúrio com 61 graus. Só que aqui o etanol já precisa de 78 graus, a água precisa de 100 graus e o ácido acético precisa de 118 graus. Então aqui quer dizer que o clorofórmio ele é mais volátil, certo? Então ele sendo mais volátil, a pressão dele vai ser maior se comparar na mesma temperatura, tá? Por exemplo, clorofórmio com 50 graus, etanol com 50 graus, água com 50 graus, ácido acético com 50 graus e octano 1-ol com 50 graus. Quem é o mais volátil? Clorofórmio. Se ele é o mais volátil, ele é o que tem maior pressão de vapor, tá bom? Como o octano 1-ol tem a pressão de vapor mais baixa, aqui, ó, ele vai ser comparado com esses, ele vai ser o que tem menor pressão de vapor em todos os exemplos, ok?
A água, assim como qualquer outro líquido, tende a evaporar-se, isto é, passar ao estado de vapor, mesmo em temperaturas inferiores a seu ponto de ebulição. Como eu expliquei para vocês lá atrás, é o caso da poça de água, da água presente na roupa no varal, tá bom? Quando colocamos uma panela com água no fogo, podemos observar a formação de bolhas antes que ela ferva. Essas bolhas surgem graças aos gases que compõem o ar e que estão dissolvidos na água. Então, quando estudamos solução lá atrás, nas primeiras aulas, se não foi a primeira, acho que foi a segunda, expliquei para vocês, né, que existem gases presentes na água. Dizemos que a água entra em ebulição quando há a formação de grande número de bolhas que sobem para a superfície do líquido. Para que esse vapor consiga deixar o líquido, é necessário que a pressão do vapor seja, no mínimo, igual à pressão atmosférica local. Ou seja, aquela bolha só vai estourar quando a pressão de vapor for igual à pressão atmosférica. Certo? Quando a pressão no interior das bolhas da superfície do líquido se torna maior que a atmosférica, aí a bolha estoura e libera o vapor. Aí o vapor vai embora. Certo? Agora uma informação, gente. Se vocês notarem, aqui nós temos duas representações. Uma cidadezinha, vamos dizer que é uma cidade, né? Uma cidadezinha aqui na beira do mar e outra em cima do morro. Olha aqui na beira do mar. A água começou a evaporar, a formar bolhas com 100 graus Celsius. Já aqui, na outra, começou a formar bolhas com 90 graus Celsius. Por que tem essa diferença? Vamos ver. Como a pressão atmosférica se torna maior quanto menor é a altitude, então vocês devem ter visto isso já em geografia, viu, gente? Lembrando, de novo, pressão atmosférica é maior quando a altitude é menor. Ou seja, quanto mais próximo do nível do mar, maior a pressão. Por que, professor? Não é maior pressão, maior altitude? Não, porque quanto menor a altitude, vocês vão ter mais ar na sua cabeça. Só pensa desse jeito. Como tem mais ar, a pressão é maior, ok? Então, como a pressão atmosférica se torna maior quanto menor é a altitude, a temperatura de ebulição em locais de menor altitude é maior que nos de maior altitude. Resumindo, quanto mais próximo do nível do mar, maior é a pressão atmosférica. O Maitá, Amazonas, nossa cidade, por exemplo, ela se localiza 90 metros acima do nível do mar. Então, se for comparar com cidades beira do mar, como Recife, Rio de Janeiro, né? Essas cidades elas vão ter uma pressão maior do que a nossa, porque a nossa fica acima do nível do mar, tá bom? Então, quanto maior a altitude local, menor a pressão atmosférica e menor a temperatura de ebulição. Então, no caso da nossa cidade, como é só 90 metros, nós podemos dizer o quê? Que a nossa temperatura de ebulição é maior ou menor que 100 graus? Ela vai ser menor. Como está acima do nível, a temperatura de ebulição menor, tá bom? Então, é menos de 100 graus, pouca coisa. Comparação de solvente puro com solução. Olha essa comparação agora, gente. Aqui nós temos um solvente puro. Vamos dizer que é água, uma água pura. Olha o tanto de vaporzinho que ela forma. E a pressão dela, ó, é grande, né? Pressão grande, beleza. Agora vamos dizer que eu peguei esse solvente, essa água, e misturei algum soluto. Eu formei uma solução. Só um exemplo, assim, vamos dizer que eu misturei com açúcar ou com sal. Olha aqui do lado, ó. Ela já vai formar menos vapor, né? E a pressão diminui. Olha aqui, ó. Ela não consegue empurrar mais o mercúrio tão forte. Já o mercúrio começa a subir. Então, a pressão diminui. Aqui nós estamos vendo um exemplo prático, tá? Então, solvente puro, pressão maior. Com algo dissolvido, pressão menor. Olha o texto agora. Experimentos revelam que a pressão de vapor de um líquido puro é maior do que a pressão de vapor do mesmo líquido quando nele é dissolvido um solútil não volátil à mesma temperatura. Olha aqui o exemplo. Solvente puro com solvente em solução. Então, aqui nós temos mais bolinhas em estado de vapor. Por quê, gente? Porque o que está dissolvido, ele acaba retendo mais a água, prendendo a água. Então, por exemplo, aqui vamos dizer que tem aqui íons, ó, íons negativos e positivos. Se vocês verificarem, todo negativo e todo positivo está em volta 4 água grudado nele, ó, 4 água.
4 água. Ó, o positivo, 4 água. Então, eles prendem. Quando eles prendem, eles dificultam aquela água a sair do estado líquido e para gasoso. Então, por conta disso, que um solvente aqui, ó, puro, aqui não tem nada prendendo. Ele vai desprender mais facilmente do que um solvente que esteja com algo dissolvido, ou seja, formando uma solução. Tá bom? Essa é a explicação. O acréscimo de soluto não volátil a um líquido eleva a temperatura de ebulição, vimos lá atrás. E a elevação de TE será tanto maior quanto maior for a concentração da solução. Então aqui mais atenção, olha lá, ó. Água pura, ó, muito vapor. Sacarose 0,01, já diminuiu. Agora vamos colocar mais sacarose, deixar uma solução 0,03, diminui mais ainda. O que quer dizer? Quanto mais você coloca soluto, menor vai ser a temperatura de ebulição. Tá bom? Desculpa, temperatura de ebulição não, tá? Menor vai ser a pressão. Estamos analisando pressão. De novo, vamos repetir. Então, a água pura aqui, ó, ela tem uma determinada quantidade de pressão de vapor, bem grande. Dissolveu algo, já diminui. Colocando mais soluto, diminui mais ainda. Daqui a pouco vamos ver com a temperatura de ebulição, tá bom? Se a concentração de uma solução aumentar, a pressão de vapor do solvente diminui. Se a concentração de uma solução aumentar, agora a temperatura de ebulição do solvente também será aumentada. Por isso que eu falei lá atrás que eu tinha confundido, né? Porque quando uma concentração aumenta, aquela solução ela consegue uma temperatura maior. Vamos pegar um exemplo aqui, gente. Por exemplo, se você vai cozinhar alguma coisa. Se você coloca apenas uma água pura e coloca um alimento para cozinhar, na outra panela, com a mesma quantidade de calor, você coloca sal, a que tem sal, ela vai cozinhar mais rápido. Por quê? Porque aquela água ela vai aguentar uma temperatura maior no estado líquido. Vamos só fingir alguns exemplos. Vamos dizer que num lado eu não coloquei sal e ela atingiu 100 graus. E na outra eu coloquei sal, ela atingiu 102 graus. Ou seja, esses 2 graus vai fazer o alimento cozinhar mais rápido. Entenderam? Tanto a redução da pressão de vapor de um líquido por adição de um soluto não volátil, que é chamado de efeito tonoscópico, como o aumento da temperatura de ebulição de um solvente por adição de um soluto não volátil, que é chamado de efeito ebuliscópico, dependem da concentração das partículas de soluto em solução. Ou seja, se tem muito ou se tem pouco. E não depende da natureza do soluto. Foi o que eu falei lá atrás, vou falar novamente. Não importa se é sal, não importa se é sacarose, se é glicose. O que importa é a quantidade, tá? Então, essas são as propriedades coligativas. Então, o efeito tonoscópico e o efeito ebuliscópico são exemplos de propriedades coligativas. Dependendo da pressão e da temperatura, qualquer substância pode passar do estado sólido diretamente para o gasoso e vice-versa. Então, nós podemos verificar essas passagens de estado através de um diagrama chamado diagrama de fases. O que é esse diagrama de fases? Vamos ver o que o livro nos diz. É o gráfico que relaciona as condições de temperatura e pressão em que uma fase é estável. Pode estar em sólido, pode estar em líquido ou pode estar em gasoso. E ele também mostra aquelas nas quais existem 2 fases ou mais, chegando a 3. 2 ou mais fases podem coexistir em equilíbrio, ou seja, ao mesmo tempo. Vamos ver o exemplo do diagrama de fases da água pura. Então, aqui diz o seguinte, que dependendo da temperatura, que é a parte que vai para a direita, e da pressão que vai para cima, nós podemos ter algo no estado sólido, no estado líquido e no gasoso. Por exemplo, se eu tiver uma temperatura de 100 graus, vamos subir aqui, e uma pressão de 760 milímetros de mercúrio, milímetro de mercúrio, eu vou estar aqui nessa linha vermelha. Essa linha divide o quê? Lado esquerdo, que é
líquido. Deixa eu colocar aqui um apontamento. Ó, aqui o pontinho, ó, ele está bem na linha vermelha, né? Ó. O lado esquerdo é líquido e o lado direito gasoso. O que quer dizer? Que aqui vai haver uma passagem de um equilíbrio de fase entre líquido e gasoso. A professora vai ficar aí até quando? Até a temperatura ou a pressão mudar. Por exemplo, se a temperatura aumenta, então tudo isso daqui vai virar gás, vai entrar aqui para o lado direito. E se diminui, tudo vai virar líquido. Tá? Então, por exemplo, 100 graus não atingiu 760, vamos dizer que parou bem aqui. Qual é o estado? Gasoso. Vamos dizer que nós temos nessa temperatura e aumenta mais ou menos nessa pressão. Então, aqui nós vamos ter tudo no estado líquido. Esta temperatura aqui, abaixo de zero, e uma pressão aqui abaixo de 760. Tudo vai estar no estado sólido, ok? Então, quando está a 100, 760, entre líquido e gás. Quando está a zero, olha aqui, ó, e 760, nós vamos ter o B, aqui esse ponto B é o quê? Entre sólido e líquido. E nós temos aqui um específico que é 0,01 e 4,6 de pressão. Nós temos o ponto triplo. O que é esse ponto triplo, professor? A água vai estar ao mesmo tempo, olha que interessante, ao mesmo tempo sólida, líquida e gasosa. Só que esse ponto triplo é fácil de conseguir? Não, por causa dessa pressão, que ela tem que ser exatamente 4,6. Tá? Então é bem complicado. E a temperatura também, 0,01. Ela existe, mas não é fácil de achar na natureza, tá bom? Ela é mais feita em laboratório mesmo, esse ponto triplo. Beleza? Então, ponto triplo é quando se encontra nos 3 estados ao mesmo tempo, em equilíbrio. Quando se adiciona um soluto a uma substância que o dissolve, essa adição ocasiona um aumento de temperatura de ebulição do solvente, né? Já vimos lá atrás, e abaixa a sua temperatura de congelamento. Olha que interessante aqui, ó, quando a gente dissolve algo também, além de aumentar a temperatura de ebulição, vai diminuir a temperatura de congelamento. É o que nós chamamos de abaixamento crioscópico. Ok? Onde que se pode utilizar esse abaixamento crioscópico? Então, em regiões onde a estrada, a rua se congela, costuma-se colocar sal. Aí esse sal vai entrar em contato com o gelo, vai formar uma solução e ele vai dissolver por quê? Porque ele vira uma solução e essa solução, a temperatura de congelamento é menor. E como não está tão frio assim, entre aspas, né? Porque é muito frio. Não está tão frio assim ainda da solução, ela volta a ficar no estado líquido. Mesma coisa também utilizada em geleiras, né? Então adiciona-se sal na geleira, porque aquele gelo ele começa a derreter, não é porque ele esquenta, não. É porque ele consegue reter uma temperatura menor que 0 graus Celsius, uma temperatura menor que 0 graus Celsius, e como diminui, né, gela até mais rápido as bebidas que são colocadas lá dentro. Ok, gente? Então, por enquanto, essa é a aula de hoje, desta semana, certo? Bom estudo a todos e até mais!